Boa noite, doutor Oswaldo. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, tá podendo falar um pouquinho aí da minha experiência, do meu trabalho, justamente nessa área de visão computacional e inteligência artificial e apoio ao diagnóstico. E espero aí que todos possam aproveitar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu acredito que vai ser melhor organizado para estar respondendo no final. Mas fiquem à vontade, para estar encaminhando via o bate-papo, tá bom? Falando um pouquinho aí a respeito de mim, né? O doutor Oswaldo já acabou me introduzindo um pouco. Eu sou formado em Engenharia Biomédica em 2016 pelo Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp de São José dos Campos. Desde 2014 eu venho trabalhando justamente nessa área de visão computacional para processamento de exames de imagens médicas. E em 2017 eu entrei no mestrado, na primeira turma de mestrado também em engenharia biomédica, justamente na área de visão computacional, na qual eu defendi meu mestrado em janeiro de 2019 e venho continuando trabalhando justamente nessa linha no doutorado que vem realizando em Ciências Radiológicas do Departamento de Diagnóstico por Imagem da Unifesp São Paulo. Estou atualmente no terceiro ano aí, ainda para a conclusão do meu doutorado. E como comentado pelo Dr. Oswaldo, desde 2019 eu sou CEO e cofundador da Arpia Health Solutions, que foi uma empresa idealizada por mim com uma colega, justamente que vínhamos trabalhando nessa área, e queríamos estar trazendo um pouco mais de legado e principalmente estar realmente levando as soluções que estamos desenvolvendo na parte acadêmica para o mercado nacional. Falando um pouquinho somente da Arpia, né, ela foi incubada na incubadora Nexus do Parque Tecnológico de São José dos Campos desde 2019, a gente passou por um processo seletivo, e nosso objetivo era o desenvolvimento de uma plataforma online para desenvolver soluções automáticas de auxílio ao diagnóstico de exames de imagem, né? Com toda a nossa missão de incorporar tudo aquilo que a gente estava vendo de tecnologia, tanto em visão computacional como em inteligência artificial, para apoiar o médico radiologista a realizar o diagnóstico de uma forma mais rápida e precisa. E toda essa ideia surgiu tanto de ponto de vista acadêmico, que uma vez que a gente vem trabalhando justamente numa linha de fronteira de pesquisa e desenvolvimento, mas também do ponto de vista mercadológico, foi devido às dificuldades que a gente estava verificando no mercado nacional, principalmente no que se considera, que hoje no Brasil a gente está falando aí de cerca de 860 milhões de exames de imagens médicas por ano, sendo que dados da Sociedade Brasileira de Radiologia apontam para cerca de 10 mil médicos radiologistas registrados no país, o que pode levar a delay na obtenção de diagnósticos, principalmente em regiões mais afastadas, que muitas vezes não possuem médicos habilitados para realizar o diagnóstico, e infelizmente acabando realizando o adiamento do início do tratamento correto, e infelizmente estudos recentes vêm apontando com um índice de diagnósticos incorretos elevado, entre 20% a 25%. E como havia estado comentando, infelizmente esse índice de diagnósticos incorretos ocorre muito devido à baixa qualidade de alguns exames de imagem. A gente sabe que o parque de equipamentos de exames de imagem no país é muito extenso, então a gente tem equipamentos mais modernos em alguns locais e equipamentos até mesmo ultrapassados em certas localidades. Infelizmente existem casos de laudos não realizados por profissionais habilitados. E é claro, né, a jornada do profissional radiologista também, de certa forma, é estressante. Você está fazendo um exercício monótono de visualização e que você está levando justamente esse desgaste do médico radiologista ao longo de sua jornada de trabalho. E é exatamente por isso que surge essa necessidade, né, do desenvolvimento de soluções computacionais para apoiar o médico radiologista, e justamente por isso que a nossa ideia é a combinação de técnicas aí de visão computacional que buscam realçar e melhorar esses exames de imagem para melhor visualização de achados ou identificação de anomalias presentes nesses exames de imagem, e a partir da combinação de metodologias, né, e métodos de inteligência artificial, conseguir apoiar o médico radiologista, não somente fazer essa melhora visual do exame, mas sim conseguir fazer apontamentos ou mesmo classificações de certas anomalias presentes nesses exames. E é justamente com essas duas tecnologias que eu pretendo abordar um pouco nessa palestra de hoje. Antes, é claro, de entrar nessas duas tecnologias em específico, uma coisa que eu sempre gosto de
mostrar em minhas apresentações, que quando nós falamos de exames de imagens, principalmente imagens digitais, que é onde a gente consegue estar trabalhando com tanto a parte de visão computacional e inteligência artificial, é que na hora da formalização dessa imagem digital, ela basicamente é composta de números, que são justamente esses números que devem ser manipulados, processados ou até identificados características que vão poder evidenciar por um método de inteligência artificial ou visão computacional para estar conseguindo fazer uma classificação ou uma separação de classes dentro de um exame de imagem. E justamente por isso que esses métodos consistem e foram surgindo ao longo dos anos, principalmente ao final da década de 50, com o surgimento de computadores modernos, onde se iniciou-se processos, né, naquela época, mais a digitalização mesmo dos exames de imagem, que ainda era na chapa. Os primeiros exames digitais foram surgir em final da década de 70, início da década de 80, que foi quando a gente começou a trabalhar justamente com metodologias que buscavam estar auxiliando o médico radiologista de alguma forma. Os anos 80 e 90 foram muito específicos nessa área. A maioria dos métodos computacionais, dadas as limitações, é claro, da tecnologia de ponta que havia na época, se baseavam principalmente na realce e filtragem dos exames de imagem, tentando melhorar então sua aparência, sua qualidade, e a segmentação de estruturas para estar apoiando aí as decisões dos médicos radiologistas. E no final da década de 90, a gente tem aí o início do que é conhecido até hoje como sistemas CADS, do Computer Aided Diagnostic System, que basicamente são esses sistemas que construem ferramentas de apoio ao diagnóstico de exames de imagem, sendo o Image Checker o primeiro sistema CAD aprovado pelo FDA americano em 1998. E baseado-se nessas duas vertentes, né, a gente vai ter justamente a parte do realce, onde consiste justamente na aplicação de técnicas de filtragem ou ajuste de contraste e brilho dos exames de imagem, justamente para conseguir evidenciar ou normalizar certas estruturas presentes no exame. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem uma única imagem que, aplicando-se certas técnicas ou de filtragem, ou de ajuste de contraste e de brilho, a gente consegue realçar ou distinguir certas estruturas presentes nesses exames, o que ajudam e facilitam muito o médico radiologista na hora de sua visualização e realização do diagnóstico final. E a segunda etapa, né, a segmentação de exames de imagem, que basicamente são a delineação ou demarcação, extração do restante do exame, aquela estrutura que você pretende evidenciar ou estudar, dependendo da modalidade de exame de imagem, podendo sendo essa segmentação muitas vezes utilizadas até mesmo para ser uma parte adicional à questão do realce, uma vez que você vai ter menos informações presentes no exame, então você vai estar fazendo uma filtragem, um realce naquela parte específica do exame de imagem. Os métodos de segmentação nós possuímos desde o método manual, realmente realizado por um médico especialista, fazendo a demarcação manual do exame, as versões semiautomáticas, onde a interação do médico radiologista é menor, uma vez que ele só seleciona uma região, ou um pouco que é conhecido como semente na imagem, apontando a região que deve ser segmentada e o algoritmo terminando a segmentação, ou métodos totalmente automáticos que buscam fazer essa segmentação de forma totalmente automática. E foram justamente nessa etapa de segmentação de exames que eu me aprofundei durante o meu mestrado. Isso daqui é uma publicação realizada em 2018, foi resultado aí de todo o meu trabalho de mestrado, minha tese, justamente nessa linha de segmentação de exames de imagem de raio-x de tórax, a segmentação dos pulmões, justamente para apoiar o médico radiologista na evidenciação de doenças pulmonares. E foi um trabalho aí que mais ou menos de 2 anos, justamente nessa linha de estar conseguindo fazer a segmentação através da combinação de diversas técnicas, desde o pré-processamento, no sentido de realces, através de tecnologias de filtragens wavelet, até mesmo processamento utilizando morfologia binária para conseguir concluir a segmentação binária dos pulmões, e um pós-processamento até baseado também em realces com tecnologias de contorno para estar conseguindo concluir a segmentação pulmonar. Na época, esse foi um resultado muito evidente. Eu gosto muito desse artigo de 2018, justamente porque era não uma corrida, mas era um banco de dados público de um hospital japonês que estava sendo muito utilizado há anos para o desenvolvimento de técnicas de segmentação pulmonar, baseando-se em técnicas de visão computacional. Naquele ano, no artigo que foi aceito, a gente estava com resultado aí numa
um overlap de cerca de 2% superior a resultados que tinham sido publicados até aquele momento na literatura, mas foi muito interessante que, assim, no final de meu mestrado, fui iniciar os estudos realmente de inteligência artificial, mais especificamente as CNNs, as Convolutional Neural Networks, e com apenas algumas horas de trabalho, é claro, com toda a experiência que eu havia observado, utilizando todas as técnicas de revisão computacional que eu havia aprendido durante a minha experiência, tanto de graduação como mestrado, acabei utilizando uma topologia que hoje muito evidenciada como o NET, e eu tive um resultado já superior àquele que eu tinha feito em 2 anos de trabalho, utilizando basicamente algumas horas de trabalho, aprendendo inteligência artificial, mostrando aí o quão forte é esse tipo de tecnologia, o ponto que eu vou estar entrando a seguir. E aqui é um trabalho que a gente também já vem realizando nesse momento, lá na empresa, justamente para mostrar a importância também da segmentação, até mesmo para realizações de medição, como o cálculo automático do CTR, justamente fazendo a segmentação, tanto de pulmões como de coração, na realização do exame de raio-x de tórax, e obtendo-se aí a proporção da distância entre pulmões e o tamanho do coração para o cálculo do CTR, que pode indicar aí algum indício de alguma doença do coração, principalmente as cardiomegalias. E justamente por isso que é uma coisa que surpreende, que muitas vezes a tecnologia ela vem se atualizando a um ponto que anos de trabalho podem ser reduzidos em algumas horas, dependendo da aplicação, e por isso que entra a segunda parte, justamente relacionada à inteligência artificial. Se olharmos ao todo, que pode ser considerado inteligência artificial, podemos dizer que basicamente é qualquer algoritmo computacional que toma alguma decisão sem interferência humana, né? Então, é qualquer algoritmo que, baseado de alguma comparação ou de alguma característica informada, ele vai tomar alguma decisão relacionada a isso. Seja essa técnica, o que é conhecido como machine learning, que é uma subdivisão onde são justamente características extraídas que vão realizar essas identificações e classificações dessas informações que estão sendo imputadas, sejam que hoje é mais conhecido e vem sendo mais abrangente, que é o Deep Learning, justamente onde nós não precisamos, entre aspas, nos preocupar nem quais são essas características que vão estar fazendo essas classificações, uma vez que a própria topologia da rede neural vai conseguir realizar essa classificação de forma, entre aspas, completamente automática. Quando falamos especificamente de Deep Learning, né, muitos se remetem aí aos testes do cachorrinho e do gatinho, classificar imagens entre eles e poder estar fazendo uma rede que consiga classificar se uma imagem está presente ou um cachorro ou um gato, mas basicamente são métodos que possibilitam aí que os computadores alimentados aí de dados, justamente muitos dados, descubram, como eu havia comentado, de forma completamente automática, através aí de redes multicamadas e convolucionais, as características que são necessárias para estar realizando a classificação justamente dessas classes que estão sendo imputadas dentro desse classificador a ser desenvolvido. E, basicamente, é claro, essa apresentação eu peguei e faz alguns tempos que eu já venho trabalhando nela, hoje já não faz mais sentido, mas essas tecnologias basicamente estão falando de 3, 4 anos atrás, quando basicamente foi o boom da questão tanto de hardware quanto da questão de Big Data, no sentido de termos essa possibilidade e principalmente acesso a essas tecnologias que nos permitiram estar desenvolvendo essas soluções que hoje estamos vendo tão previamente. E é claro, a questão dos próprios frameworks, se você olhar até mesmo linguagens como Python, que vem crescendo ano após ano, foram justamente que possibilitaram o desenvolvimento dessas soluções que vem sendo parte do nosso cotidiano cada vez mais. E é claro, né, que a área radiológica não poderia ficar de fora dessa. Já temos métodos de inteligência artificial, mercadologicamente falando, basicamente todo mundo. Cada vez mais as revistas na área de radiologia vêm publicando métodos e soluções baseadas justamente nesse tipo de tecnologia. E nós vemos aí grandes players, como a própria Google, desenvolvendo suas próprias soluções, ou até mesmo topologias que têm consignado muitos resultados positivos na questão de classificação e identificação de patologias nos exames de imagens médicas.
E é claro, né, fica aquela dúvida que ali do lado também mercadológico a gente sempre se depara com alguns médicos radiologistas que nos questionam, né, o que está sendo baseado para fazer essa classificação, no que está sendo baseada essa evidenciação ou uma indicação que um método computacional pode realizar, uma vez que a gente está falando do Deep Learning, onde as características são identificadas de forma totalmente automática. Essa é uma grande questão que muitos ainda evidenciam, pois uma vez não tem um sentido necessário de qual que é a topologia, ou qual que é o classificador correto que está sendo utilizado para fazer a avaliação de uma determinada imagem, e por isso que sempre fica o questionamento. Pô, então eu devo ir por um Deep Learning ou um Machine Learning, né? Cuja diferença basicamente é o que a gente chama aqui de extração de características, né? O Fit Extraction do inglês, que busca justamente essa etapa de fazer uma engenharia de atributos, onde nós, de forma, entre aspas, manual, mas basicamente computacionalmente, consegue extrair quais características nós queremos que o nosso modelo computacional utilize na hora de criar o modelo de inteligência artificial. Esse é um processo muito mais moroso, no sentido de você ter essa necessidade do entendimento do que você está buscando naquele exame de imagem médica, mas é uma questão muito importante, porque quando nós falamos de exames de imagem, nós estamos falando de toda uma análise que ela já é feita pelos médicos radiologistas, e, é claro, envolve também um trabalho aqui de duas partes, entender da parte clínica quais são as importâncias, quais são as características, o que visualmente o médico radiologista busca para analisar um exame de imagem, buscar certa patologia, certa anomalia, ou até mesmo alguma lesão presente, e entender o que é normal do que é anormal e tentar, é claro, aí do lado computacional, conseguir extrair essas informações para conseguir construir esse modelo computacional que vai conseguir classificar e aí sim poder realizar o apoio ao diagnóstico do exame. É claro que quando a gente fala dessa forma, fica-se muita dúvida. Então, devemos ir por um Deep Learning ou por um Machine Learning. E uma coisa que a gente vem analisando muito, tanto em literatura como mercadologicamente, que é uma questão que vai desde a quantidade de dados até aquela tecnologia, aquele problema que você busca resolver. E sendo uma ou outra dessas alternativas, quando analisamos a aplicação dessa tecnologia para exames de imagem, nós observamos ela de três formas. Principalmente as análises globais, que basicamente são as topologias de inteligência artificial que vão buscar justamente fazer a classificação do exame entre classes mesmo, sem tentar evidenciar ou identificar algo especificamente dentro desse exame. Por exemplo, uma tecnologia que vemos atualmente utilizando é justamente uma classificação de exames entre as 4 classes de densidade mamária, justamente para fazer uma classificação pelos achados identificados previamente. Então, numa técnica de Machine Learning, nós extraímos características e atributos, principalmente quanto à área segmentada de tecido fibrocandular no tecido mamário, para apoiar a decisão do médico radiologista a realizar o diagnóstico, e outras informações como o espaçamento, a distribuição, a média, o desfio padrão presentes dentro do tecido mamário especificamente, aumentando aí a chance de acurácia da identificação do modelo dentro dessas 4 classes mamárias. Podemos fazer uma identificação, segmentação por kernel, né? Então, a gente passa de fazer apenas uma classificação da imagem entre sim ou não, ou entre diversas classes, mas buscando identificar dentro da imagem algum contorno, alguma identificação, ou uma região mais probabilística de estar identificado aquele artefato que você está buscando naquele exame específico. Ela pode ser realizada por, como eu havia comentado anteriormente, uma arquitetura como a UNET, que busca justamente realizar essa segmentação. Estou utilizando ela atualmente para meu método do meu doutorado, que visa justamente a identificação aí e a classificação de lesões desmielinizantes no sistema nervoso central. Então, aí com uma arquitetura eu consigo tanto a segmentação prévia do tecido cerebral, né? Eu separo o que é o tecido cerebral do restante das informações presentes no exame de ressonância magnética e, em seguida, aplico uma segunda topologia aí sim para estar realizando a segmentação das lesões causadas aí por doenças desmielinizantes, como a esclerose múltipla, a NMO, que aí é a segunda etapa do meu doutorado, que visa também, além de fazer a identificação dessas lesões, segmentá-las e identificá-las, classificá-las entre as diferentes patologias desmielinizantes.
Podemos também fazer as identificações, com as conhecidas como os boxes, né? Uma vez que você consegue não fazer, nesse caso, uma segmentação, mas identifica na imagem uma possibilidade daquilo que você está buscando, como nesse caso aqui, opacidades, retornando até mesmo uma probabilidade de existir uma opacidade naquela região, ou aquela estrutura que você procura analisar. E, é claro, os conhecidos como heatmaps, né, os mapas de cor, que basicamente, de certa forma, são os boxes, mas com uma distribuição de probabilidade e com uma intensidade, aí, geralmente, nas regiões mais avermelhadas, com maior intensidade de ser aquilo que você está procurando, como nesse exemplo aí de uma classificação entre exames normais, com pneumonia, com tuberculose, em exames de raio-x de tórax. E a tecnologia que até uns anos atrás estava entrando no nível com uma, entre aspas, a mais perfeccionista em questão de classificação de exames de imagem, que é justamente a Pixel Classification, uma vez que você não entra simplesmente com a imagem no seu modelo computacional, mas você entra pixel a pixel e com características extraídas a partir dele para conseguir fazer a clusterização e principalmente a identificação de que classe pertencente cada pixel presente num exame de imagem médica. Esse daqui foi, inclusive, o estudo que eu realizei junto à minha colega de mestrado, Bárbara. A gente publicou esse artigo em 2019, que a gente utilizou aí exames de tomografia computadorizada, e basicamente a gente fez todo um processo de identificação de características, tudo aí de forma manual, entre aspas, machine learning mesmo, sem nenhum tipo de identificação de métodos ou identificação de características de forma automática por deep learning, onde a gente utilizou uma rede multilayer Perceptron para justamente fazer a identificação e classificação aí de cada pixel a partir dessas informações. Esse daqui foi um artigo também bem publicado, até hoje está sendo muito referenciado. É claro que você vai ter um alto custo computacional para fazer essa classificação pixel a pixel, principalmente quando a gente fala aí de uma tomografia computadorizada, mas ele remete a um alto poder computacional, principalmente quando a gente vetoriza aí, utilizando um atlas de corpo de anatomia para poder conseguir evidenciar, auxiliando aí para o médico radiologista no dia a dia, na hora de visualização, por exemplo, de fraturas ósseas. E mais especificamente hoje a gente consegue até mesmo associar essas tecnologias, tanto o Deep Learning como o Machine Learning, principalmente aí utilizando o que a gente vem chamando aí de redes genéticas ou redes pré-treinadas, que hoje a gente tem, por exemplo, muito conhecida a GoogleNet, aí, que hoje está hoje eu acho que já está na versão 4, mas hoje no meu doutorado estou usando a Inception V3, ou outras topologias que buscam justamente isso. Ele já tem, entre aspas, pesos treinados em sua topologia, e eles basicamente vão... A imagem de entrada, ela resulta não somente no resultado, mas sim num vetor de características, ou que eles ou de atributos, né, como vem também ser chamados, para que com esses atributos em específicos a gente consiga estar usando outras topologias para realizar a classificação e aí sim a sua rede final fazendo o resultado do exame de imagem. Por exemplo, aqui no meu doutorado, eu estou trabalhando atualmente com cerca de 128 exames de ressonância magnética cerebral com pacientes aí com lesões desmielizantes. Esses exames aí são basicamente possuídos na proporção de cerca de 75% de exames com lesões e 25% de exames sem. E num treinamento aí com uma divisão de dataset de 75% para treinamento e 25% de validação, eu utilizei justamente essas redes neurais pré-treinadas para obter características necessárias para estar utilizando modelos como árvore de decisão, QNN, SVM, suporte vector machine, regressões logísticas e redes neurais multicamadas para estar conseguindo aí sim fazer a classificação dos exames de cada imagem, de cada slice presente na ressonância magnética para poder evidenciar se há a presença da lesão ou não naquela imagem. Uma vez com esses estudos, eu pude apontar aí justamente que a melhor rede pré-treinada foi a Inception V3, a GoogleNet, que vem sendo muito popularmente correlacionadas em diversos artigos aí na área, e com os melhores modelos analíticos aí de regressão logística, rede neural multicamada e QNN. E quando eu fiz a análise aí, esses dados aqui vão ser utilizados aqui com o artigo que eu já estou escrevendo nesse momento, e a gente
teve um resultado aí de cerca de 96% aí de classificação de imagens corretamente com lesões. Estou ainda melhorando algumas técnicas de pré-processamento para tentar ainda melhorar ainda mais esse resultado, mas uma preocupação que eu tinha muito na questão de falso positivo, está um índice relativamente baixo, principalmente quando a gente fala da rede neural multicamada e da regressão logística. E essa é uma primeira etapa, uma vez que eu estava utilizando a UNET diretamente para fazer a segmentação, e ela estava com um alto índice de verdadeiro positivo, e justamente porque ela estava sempre buscando segmentar em alguma coisa na imagem. Como no caso, quando não tinha nenhuma lesão, ela tentava segmentar aquilo que mais próximo a uma lesão. Então, eu fiz essa topologia anteriormente para classificar quais imagens tinham lesões, e em seguida eu adicionei uma segunda rede aí justamente para fazer a segmentação dessas lesões, fazendo identificações até mesmo de lesões bem pequenas. É claro que ainda tem algumas topologias que eu devo melhorar, alguns resultados referentes aí ao processamento, mas obtendo-se aí resultados bem promissores na questão de segmentação dessas lesões. Para esse estudo em especial, eu estou utilizando a ponderação FLAIR na direção axial desses exames de ressonância magnética. E, basicamente, o que, indo com a conclusão dessa apresentação, o que eu venho tendo na minha experiência ao longo desses mais de 6 anos trabalhando nessa área, é que mesmo com a chegada da inteligência artificial, com topologias e arquiteturas com alto poder de fazer classificação, seja ela segmentação, apontamento ou classificação, nós temos ainda que a visão computacional ela é muito importante, principalmente para você otimizar as suas classificações e as suas identificações através das redes de inteligência artificial. Uma vez que você consegue realçar a imagem ou até mesmo separar a região de interesse, isso é fundamental porque a sua rede ela vai necessitar apenas olhar aquilo que você realmente busca. Ou, é claro, você pode ter um exame com diversas estruturas e cada uma delas é importante ser analisada, mas muitas vezes você separando essas estruturas, você vai ter um resultado melhor para fazer essa identificação ou classificação, dependendo da topologia que você está buscando. Aqui são alguns exemplos que tanto academicamente como profissionalmente venho utilizando, tanto para classificação, segmentação aí de estruturas como nódulos pulmonares e mamários, a identificação de microcalcificações mamárias e também em tomografia computadorizada nos pulmões. E é claro, né, quando a gente fala aí de soluções baseadas em visão computacional, principalmente inteligência artificial, que estão muito em alta no momento, a gente, como eu havia comentado anteriormente, já é uma realidade no mundo, principalmente empresas americanas, israelenses e na Ásia, principalmente Coreia do Sul. A gente já existem inúmeras soluções no mercado, algumas dessas soluções já, inclusive, vieram para o Brasil. Com toda essa questão que a gente está passando pela pandemia de Covid, a gente teve a inserção de algumas tecnologias de apoio ao diagnóstico que vieram lá de fora, algumas parcerias, principalmente a Lunit veio com uma solução de identificação para tórax especificamente no meio dessa pandemia. Temos algumas outras empresas, além da Arpia, hoje a gente tem a Neuromed no Brasil, que eu sei que existem outros grupos de trabalho também, comercialmente, que eu me recordo, apenas nós dois estamos atualmente com soluções rodando já em questão comercial. E nós sabemos que existe, claro, uma demanda, mas principalmente o ponto principal, e até participando aqui de uma apresentação dentro da SPR, é que não existe apenas a necessidade do desenvolvimento dessas soluções, mas principalmente o entendimento do qual é a necessidade do médico radiologista. Então, nós temos inúmeras ferramentas, algumas eu apresentei aqui para vocês hoje, mas sempre o mais importante é o que é necessário, o que faz sentido no dia a dia do médico cardiologista, seja em uma questão acadêmica do estudo de novas doenças, ou até mesmo a avaliação de prognósticos, ou em monitoramento e acompanhamento de pacientes, ou até mesmo também do ponto de vista comercial, né? O que faz sentido no dia a dia do médico cardiologista. E desses últimos anos eu venho trabalhando muito, consultando muitos médicos cardiologistas, fazendo pesquisas em grandes centros. Eu tive parceria aí com o pessoal da Visiomed, que é uma empresa, pessoal lá de Recife, pessoal muito legal, composto de médicos radiologistas e engenheiros também,
que eles fizeram um trabalho de basicamente visitar o mundo aí entre 2018 e 2019, buscando as soluções que estavam mais prominentes no mercado lá fora, e foram eles, inclusive, que trazeram o Lunit, algumas outras soluções aqui para o mercado nacional, onde eles tentaram entender quais eram as principais opiniões dos médicos radiologistas aqui do país, onde a gente fez alguns levantamentos, principalmente quanto às necessidades de ser uma solução sempre precisa, né, realmente para apoiar o médico radiologista, que tem uma acessibilidade, uma vez que não adianta ser uma ferramenta que hoje a gente fala tanto aí de teleradiologia, a gente fala de telemedicina, a questão do acesso é fundamental, que seja uma solução de alta acessibilidade e que realmente traga um valor agregado, né? Eu brinco muito. Eu posso pegar uma imagem de ressonância, de tomografia de tórax e posso fazer a identificação perfeita dos mamilos, por exemplo. Mas qual que vai ser o ganho para o médico radiologista no dia a dia? O que vai trazer realmente um a mais ali na realização do laudo? E justamente ter inclusive dos radiologistas que a gente levantou aí ao longo dessa pesquisa, já testaram algumas soluções que vieram de fora e os principais receios são basicamente soluções que buscam apenas fazer uma triagem, que com certeza tem uma grande importância no dia a dia, seja de laboratórios, seja de grandes redes de hospitais ou de convênios, mas que basicamente só fazem essa triagem e toda ainda a consolidação ainda é feita pelo médico radiologista e, é claro, elevados índices de falsos positivos, que geralmente é uma questão muito complexa na hora que a gente fala de soluções que são feitas em alguns países e depois levadas para outros. As diferenças étnicas são, sim, um fator importante a ser considerado. E o que a gente está vendo no mercado para tentar melhorar e justamente contemplar essas indicações que são feitas por profissionais da área aqui no mercado nacional e também já são solicitados também em outros países, soluções como, por exemplo, a da minha empresa, claro, fazendo um certo merchan, mas que buscam não somente fazer a caracterização ou identificação se há algum tipo de presença ou não dentro desse exame, mas que buscam aí estar trazendo uma solução completa do ponto de vista realmente do médico radiologista para fazer apontamentos de uma forma mais clara e objetiva, trazendo informações extraídas, é claro, de forma computacional, mas que realmente apoiam o médico radiologista realmente a dar o laudo e, é claro, retornando essas informações na maneira de um relatório, como, por exemplo, é feito na densiometria óssea, que são ali basicamente contidas informações fundamentais para estar dando a conclusão. Inclusive, esse método aí a gente recebeu um apoio aí da FAPESP, um PIP, em 2019, justamente para o desenvolvimento dessa solução em nossa empresa. E quais são os benefícios que a gente vem observando, né, também conversando com esses mesmos radiologistas que a gente vem validando, tanto a nossa solução, com todo esse trabalho que eu venho fazendo com o pessoal da Visomed, de tentar realmente entender as necessidades do mercado nacional, são que a gente vem recebendo muitos elogios no sentido de dos médicos identificarem o uso dessas tecnologias como boas contraprovas na hora de realização do diagnóstico. Então, realmente são fatores indicadores que vão poder apoiar o médico cardiologista a realizar seus respectivos diagnósticos, aumentando, é claro, a agilidade na emissão dos seus laudos. É um reforço com uma detecção precoce, que é fundamental quando a gente faz uma análise hoje, uma ponderação do essencial na análise de um exame de imagem médica. E é claro, né, a gente sempre lembrando que sempre os pacientes são os mais beneficiados com o uso dessa tecnologia quando ela é aplicada corretamente. Inclusive, tem uma frase que eu acabei recebendo aí de uma médica que utilizou a solução, que eu utilizo muito, que é um recurso valioso, uma vez que permite a automatização de tarefas de baixo valor cognitivo, reduzindo o tempo gasto na identificação e mensuração de simples achados do exame de imagem. Então, o uso dessas tecnologias, ela não vem no sentido, é claro, de substituir ou até mesmo tentar ocupar o espaço do médico radiologista. Pelo contrário, essas soluções só podem ser desenvolvidas a partir da parceria com médicos radiologistas para entendermos realmente quais são as problemáticas e quais são as necessidades dentro da área, tanto mercadológica como acadêmica, e principalmente realmente serem ferramentas que o auxiliem na conclusão e identificação de achados simples nos exames, justamente para que o médico radiologista possa focar exatamente naqueles exames que realmente têm uma demanda ou maior necessidade, aumentando aí o desgaste dele ao longo de sua jornada de trabalho.
E é claro, né, eu sempre gosto de colocar, hoje já, 2021, que a gente se encontra, já vem sendo cada vez mais realidade, mas se a gente for analisar toda a jornada aí ao longo do tempo dos métodos de visão computacional, inteligência artificial, a gente verifica que a gente começou ali tentando realçar os exames, tentando melhorar as imagens para o médico radiologista poder evidenciar certas estruturas. A gente teve aí a entrada dos métodos de segmentação, justamente para fazer isolamento dos tecidos ou dos órgãos que buscavam fazer a análise, a identificação, né, de achados, anomalias e lesões nesses exames, estamos aí entrando mais fortemente na classificação mesmo de achados, de anomalias, apoiando o médico cardiologista a realmente dar um diagnóstico mais rápido e preciso. E o próximo passo, que já vem sendo desenvolvendo aí com algumas universidades, alguns grupos de pesquisa, é justamente a previsão, fazer a identificação antes mesmo de você ter ali uma lesão mais avançada, você ter ali parâmetros que você pode utilizar como atributos ou classificadores que realmente consigam indicar que há uma suspeita e que aquilo pode estar levando a algo que pode ser mais prejudicial e fazer você conseguir intervir antes mesmo que vire uma situação mais grave. E é isso, eu agradeço e deixo meus contatos aqui.